E dentro dessa sua caminhada, principalmente como técnico, é muito desafiador conseguir extrair o melhor do seu atleta, porque é aquele alto e baixo, dentro do mesmo jogo, o atleta já oscila muito, quem dirá na carreira. Como extrair o melhor na questão da autoconfiança? Como conseguir trabalhar isso que vem dessa base que você acabou de falar? Não dá para atropelar etapas, tem que construir bem aqui. O primeiro momento assim do técnico, até do empresário, né? Ele tem que saber o que que ele é. Ele tem que saber o que que eu quero, o que que eu tenho para desenvolver, né? Então, o teu autoconhecimento, de tu acreditar, né? Acreditar em ti. Aí, no momento, por exemplo, o jogador de tênis, ele vai se transformar num produto, né? Ele vai ser o teu produto, né? E tu vai ser o espelho dele, né? Então, se tu gerenciar essas duas coisas aí, saber em primeiro lugar, eu tenho esse produto, né? Eu vou tentar buscar o limite desse produto, né? Então, Uhum. o que acontecia sempre comigo, sempre chegava para meus jogadores e dizia assim: vamos lá, vamos buscar o teu limite, né? Vamos buscar o teu limite. Então, numa certa etapa da construção do jogador, dos 15 aos 18, ele não sabe o limite dele, né? Ele não sabe o limite dele. Então, a gente tem que saber ir dosando e dando e fazendo ele entender, né? Então, depois de uma certa idade, ele já começa a conhecer os limites dele, né? Então, esse é importante. Eu sempre digo, tu tem que saber que tipo de produto tem na mão, né? O Guga, por exemplo, eu tive muitos jogadores, né? Que o Guga, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ele, era um cara super desconcentrado e todo mundo dizia: tu não vai conseguir nada com esse cara. Mas aí vem o passado, né? Eu tive jogadores extremamente nervosos, que reagiam na quadra extremamente Sem muito saber ansiosos. gerir as emoções ali na hora. O Uhum. Guga, quando eu conheci ele, que eu vi que ele era desconcentrado, eu falei: pô, esse é o cara. O cara que não tá. Ele consegue esquecer as coisas, ele consegue relaxar, entendeu? Passava um avião, ele estava olhando o avião lá em cima, eu dizia: perfeito, relaxa e vamos de novo. Então, primeira coisa, saber o que tu tem na mão, né? Saber onde os pontos que tu pode melhorar, né? E foi o que Uhum. aconteceu na trajetória do Guga, né? Por quê? As minhas experiências do passado, a minha busca do meu conhecimento, né? De saber quem eu era primeiro, né? Se tu não tiver confiança em ti, né? Se tu não souber o que tu pode ah, provocar naquele produto que tu vai trabalhar, né? Onde tu pode chegar. Então, quando o Google surgiu, eu já tinha um conhecimento muito, muito grande para poder investir, né? É que pouca gente sabia, né? Naquela época não tinha Sim, mídia, né? sim. Foram muitos atletas antes que ajudaram a construir essa sua bagagem, experiência, para depois lapidar e com o Guga fechou a dupla. Exatamente, exatamente isso, Uhum. né? A soma das experiências, elas vão te dar o quê? O conhecimento. Então, às vezes tu começa um trabalho e tu vai falhando, não é que tu vai falhando. Não existe uma falha, existe só um desvio, né? Um desvio do caminho e depois tu vai chegar onde tu quer. Mas, então eu sempre dizia isso, não existe fracasso, existe o desvio do caminho. Então, esses desvios que aconteceram no passado, né? Talvez eu tenha sido um pouco, por exemplo, eu poderia ser um pouco mais maleável, né? Aceitar um pouquinho mais as coisas e tal, mas essa soma dessas experiências me deu o aprendizado para depois poder trabalhar com outros jogadores, né? Não só o Guga, né? Poder Uhum. trabalhar com jogadores estrangeiros, com jogadores a nível mundial, né? Que me deu essa base, né? Perfeito.